Bom dia, irmãos, tudo bem? Toda segunda-feira nós estamos falando aqui sobre novos céus e nova terra e o período de transição para o novo céus e nova terra. Nós estamos lendo textos, para os irmãos se familiarizarem, conhecerem os textos, e hoje nós vamos ler, o que eu já falei muito com vocês aqui. Sim, irmãos, sempre comentem aí o que vocês acham do texto, o que vocês acham que é, e conhecimento de vocês, para quem tem mais conhecimento aí, para a gente ir pegando mais conhecimento, um ajudar o outro. Eu já tinha falado para vocês que os judeus vão se unir, a nós cristãos no mundo todo, gentios, e formar a casa de Israel. E aqui nós vamos ler a reunião de Judá e Israel. Pesquisem, por favor, existem vídeos muito bons de irmãos que têm revelação, eu já falei isso aqui em outros vídeos, sobre as duas casas de Israel. Pesquisem a respeito disso, tá bom? Que tem irmãos que têm estudos assim muito bons falando sobre isso. Vamos ler então Ezequiel 37:15. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, o que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveste escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei. Olha só, o Criador. Gente, agora tem que interferir. Aqui nós entendemos, aqui o Criador está falando que vai unir aquilo que eu falei para vocês no início e falo nos outros vídeos. Então aqui o Senhor agora vai profetizar a respeito desse ato profético que ele falou para esse profeta ter. Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, eu os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra, terra prometida. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só será o rei de todos eles. Quem é esse rei? Cristo. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem qualquer das suas transgressões. Livrar-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Olha só, irmãos, aqui está falando não só da época em que Davi conseguiu, de fato, reunir as tribos, mas aquele ato que ele conseguiu fazer foi um ato profético. E agora é o filho de Davi, Cristo, nós já falamos disso no primeiro vídeo, porque que ele é filho de Davi, que vai reunir todas as tribos de todos os povos, para formar o Israel. Esse aqui é uma simbologia, são coisas proféticas também para o nosso tempo, ou para a nossa geração, enfim. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente,
como Davi será o seu príncipe eternamente? Né? É por causa desse ato profético, é Cristo que vai ser o nosso rei eternamente. Farei com eles alianças de paz. Será aliança, olha só, perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Quem aqui está vendo os vídeos desde o início vai ver que o santuário vem lá o tabernáculo, né, vem lá em Apocalipse. Nós começamos a ler em Apocalipse 21 você vai ver isso. O meu tabernáculo estará com eles e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Ou seja, isso aqui, gente, é uma profecia que diz respeito ao passado, mas que também diz respeito ao futuro. Tanto é que a gente não vê aqui ainda o tabernáculo do Criador para sempre no nosso meio aqui, do jeito que está escrito aqui nas profecias, né? É uma coisa profética que ainda vai acontecer. Então, assim, é uma coisa que falou lá atrás e agora vai falar para coisas que vão acontecer. Bom, eu já falei muito, eu gostaria que vocês deixassem a opinião de vocês, o que vocês acham e o conhecimento de vocês para adicionar ao nosso conhecimento. Fiquem em Cristo e até o próximo vídeo.